Paz seja com todos. Quem está feliz com Jesus, dê glórias. Aleluia. Para nós que estamos aqui nessa noite reunidos, eu acredito que é uma alegria muito grande quando nós nos reunimos como família para exaltar e engrandecer o nosso Pai, que é o Todo-Poderoso. Quando nós falamos de um Pai bom, sempre bom, nós estamos falando de um Deus que tudo pode em nossas vidas. Um Deus que nos ama, independentemente de nossas falhas, nossos erros, Deus sempre continuará nos amando. Porque eu tenho o hábito de dizer, não só na nossa igreja Estácio, mas aonde que Deus nos dá a oportunidade para ministrar, os meus erros não vai me desqualificar como filho, porque não existe ex-filho. E não também existe ex-mãe nem ex-pai. Existe um grupo familiar chamado pais e filhos. Então nós, como filhos, nós precisamos entender que as nossas falhas não vai nos desqualificar como filho. O que nós temos que entender é que as nossas falhas não vão distanciar Deus de nós. Entenda isso, por favor. Essa é a visão da igreja Estácio. A visão da igreja Estácio é esta: os meus erros não vão distanciar Deus de mim. Agora tem um gravante: os meus erros vai me distanciar eu de Deus. É bem diferente. Entenda isso, por favor. Eu preciso que você entenda isso para você entender o que nós vamos ministrar aqui daqui a pouco. Os meus erros não vão distanciar Deus de mim. Existe um gravante nos meus erros, porque os meus erros vão me distanciar de Deus. É diferente. Então entenda isso. Todos os dias Deus tinha prazer de ir pela manhã no jardim do Éden visitar Adão e Eva. Todos os dias. E um dia Deus chega lá, não encontra o homem na posição que Deus tinha deixado. E Deus sabia que Adão e Eva tinham pecado. Mas Deus não deixou de manifestar a presença dele naquele lugar. Isso quer dizer que aonde eu estiver, a presença de Deus estará ali. Agora a questão toda é, se você entender que os seus erros vai distanciar você de Deus, você nunca vai sentir a presença dele. Ele sempre vai estar conosco. Mas se você não entender o que nós vamos ministrar aqui, você nunca vai buscar essa presença dele. Fala assim comigo: a presença dele. Com autoridade, a presença dele é tudo para a minha vida. É tudo, irmão, é tudo, tudo, tudo. Tudo vem dele, tudo vai para ele, até a presença dele é tudo em nossas vidas. Aonde nós encontramos isto? Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler algumas passagens bíblicas. Eu gostaria que você compartilhasse conosco. Eu quero ler primeiramente no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, do Velho Testamento, capítulo 33. Quando você sente a presença de Deus, quando você tem a convicção que você está na presença dele, a primeira coisa que eu quero que você entenda: a presença de Deus nos faz descansar. Êxodo 33, no versículo 14 e o versículo 15. Depois nós vamos estar lendo no livro de Juízes 16, 20, 21, como que Satanás trabalha para tirar a presença de Deus de nós. Depois nós vamos estar lendo 1 Samuel 16, 14. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Quem está comigo, diga amém. Então fala comigo assim: respondeu-lhe o Senhor. Fala com autoridade, vamos lá, a presença de Deus está aqui. Eu creio na presença dele neste lugar. Quem crê na presença dele aqui, diga amém. Amém. Então vamos falar com autoridade. Respondeu-lhe o Senhor:
a minha presença irá contigo e te darei descanso. Então fala assim comigo: a presença do Senhor me faz descansar. Pode dar uma glória para Jesus? Olha o versículo 15. Então Moisés lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faz subir deste lugar. Vou repetir. Então Moisés lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faz subir deste lugar. Em outra linguagem, não nos faça sair de onde nós estamos. Juízes 16, versículo 20 e 21. Olha a estratégia satânica para tirar a presença de Deus nas nossas vidas. Juízes 16, 20 e 21 vai dizer assim: porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Eu estou resumindo o versículo. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos. Fala assim: os filisteus pegaram Sansão e arrancaram os olhos. Diga assim comigo: a cegueira espiritual é uma ferramenta para eu não enxergar e nem sentir a presença de Deus. Guarde essas frases no seu coração. No livro de 1 Samuel 16, 14, vai dizer assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau que vinha da parte de Deus. Fala-se comigo assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, atormentava um espírito da parte do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmo. Eu vou ler todos os versículos para nós ganharmos tempo. Alguém me dá o tempo, a reloginho está ali. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 51, versículo 10 e 11. Olha a estratégia de um homem de Deus para buscar novamente a presença de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lança fora da tua presença, e não se retire de mim o teu Espírito Santo. Fala assim comigo assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim, com autoridade, renova em mim um espírito inabalável. Não me lança fora da tua presença e não tira de mim o teu Espírito. Essa é a oração que eu quero entender, que eu gostaria que todos nessa noite fizessem. Você pode ficar em pé um pouquinho? Pai, nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo para falar da tua palavra. Falar da tua palavra é alegria aos nossos corações. E agora, ó Pai, nós iremos ouvir o teu Espírito Santo tratar conosco, moldar o nosso caráter, mudar a nossa vida e o nosso destino. Eu oro por cada um dos teus filhos e te peço que o teu Espírito Santo traga o discernimento nesta noite para a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Eu posso ouvir um glória a Deus? Amém. Pode se assentar. Eu quero que vocês prestem muita atenção na colocação do tema da mensagem. Fala-se comigo assim: a presença de Deus é tudo na minha vida. Vamos repetir mais uma vez: a presença de Deus é tudo na minha vida. Eu posso perder tudo, menos a presença de Deus. Entenda isso, por favor.
na vida existe o ganhos e percas, mas eu posso perder tudo na vida, mas eu não posso abrir mão de perder a presença de Deus, porque com a presença de Deus é garantido na minha vida a restituição de tudo aquilo que eu perdi. Observe bem, eu fiz questão de ler no livro de Êxodo, no capítulo 33, no versículo 14, no versículo 15, que Deus, ele ouve a oração de Moisés, e Moisés, ele faz uma oração a Deus, e Deus disse: Moisés, você vai conduzir este povo para a terra prometida, eu não irei contigo, porque se eu for contigo, eu vou matar este povo, porque este povo tem um coração duro. Porque Deus via no coração do povo de Israel um coração de murmuradores, um coração de pessoas ingratas, um coração de pessoas que nunca estava satisfeita com a presença de Deus, um povo que nunca estava satisfeito com todos os milagres que Deus estava realizando para o povo. O povo precisava de comida, a presença de Deus estava ali providenciando comida para eles. O povo precisava de carne, chovia cordoninha dos céus pela presença de Deus. O povo precisava de água, saía água da rocha, por tudo isso por causa da presença de Deus. Tinha água amarga, Deus transformava em água doce, uma água boa para se beber, e todos os milagres que Deus realizava para o povo, e o povo continuava murmurando, porque com a pessoa que tem a presença de Deus, ela vai ser sempre grata ao Senhor. E a pessoa que não tem a presença de Deus, ela sempre será uma pessoa ingrata, murmuradores, pessoas que nunca vão estar satisfeitas com nada. Então Deus determinou: eu não vou com vocês, se eu for eu vou destruir este povo, porque este povo tem um coração duro. Aí Moisés vai interceder para o povo, e Deus vai responder para Moisés, dizendo: Moisés, eu ouvi a tua oração, por sua causa, por você falar face a face comigo, eu não vou destruir este povo, a minha presença vai contigo, e você vai descansar. Então fala assim comigo assim: a presença de Deus, com a autoridade, a presença de Deus me faz descansar. Você pode aplaudir o Senhor por isso? É uma realidade. Porque quando você tem a presença de Deus, você não entra no desespero. Quando você tem a presença de Deus, você confia nas promessas de Deus. Quando você tem a presença de Deus, você confia na provisão de Deus. Quando você tem a presença de Deus, você só tem um motivo: descansar nele. Porque você sabe que o Deus que você serve é o Deus do ouro e da prata. Você sabe que o Deus que você serve, Ele pode todas as coisas. E você sabe, com a presença de Deus na sua vida, você pode declarar: eu tudo posso naquele que me fortalece. Vamos repetir? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então entenda isso, por favor. Quando você tem essa presença, você tem essa convicção. Quando você tem a presença de Deus, você não entra no desespero, porque você sabe aonde recorrer, aonde clamar, aonde buscar. Por isso que eu fiz questão de ler no livro de Êxodo, para você entender o que é a presença de Deus. No versículo 15, Moisés vai colocar uma palavra dizendo: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faz retirar daqui. Se a tua presença não for comigo, com o teu povo, não nos faz sair daqui. Entenda isso, por favor. Moisés tinha convicção: se ele saísse do acampamento com o povo na direção para a terra prometida, Moisés correria risco de perder a promessa, Moisés correria risco de ser destruído no meio do caminho. Por isso que ele vai falar assim: se o Senhor não for,
nós não iremos. Porque Moisés tinha convicção que com a presença de Deus era melhor. Sem a presença de Deus, as coisas iriam piorar. Então, o que é que você entende que eu vou dizer para você? A promessa de Deus é garantida, sim ou não? Vamos lá. Quando Deus promete algo para mim, quando Deus promete algo para você, a promessa está garantida, sim ou não? Sim. É óbvio que sim. Deus prometeu a terra que manava leite e mel, sim ou não? Sim. Então, se Deus prometeu a terra Canaã, que mana leite e mel, então Moisés não estava preocupado com o resultado. Moisés não estava preocupado com a promessa. Moisés não estava preocupado com os bens materiais. Moisés não estava preocupado com os milagres que Deus tinha prometido. Moisés estava preocupado de não perder a presença de Deus, irmãos. Porque ele sabia que se ele perdesse a presença, ele perdia tudo. É isso que acontece em nossas vidas. Quando nós perdemos a presença de Deus, nós perdemos tudo, até a presença de Deus, que nós não deveríamos perder, nós perdemos. Olha a estratégia satânica. Para Satanás roubar a presença de Deus na vida de uma pessoa, ele vai, primeira coisa, ele vai arrancar os olhos da pessoa. Nós lemos isso, que os filisteus vieram, pegaram Sansão, e Sansão não sabia que a presença de Deus não estava mais com ele. Se você ler o versículo, você vai entender. E a primeira coisa que eles fazem, eles pegam Sansão e arrancam os olhos dele. Porque se você perdeu a visão do reino, se você perdeu a visão espiritual, você automaticamente perdeu a presença de Deus. Pasme que eu vou dizer para você. A presença de Deus, ninguém perde ela da noite por dia. A presença de Deus, você vem perdendo ela aos poucos. Cada deslize que eu dou é uma oportunidade de Satanás entrar na minha vida e me distanciar da presença de Deus. Mas Deus nunca vai distanciar de nós. É nós que distanciamos dele. A presença de Deus é garantida 24 horas. O próprio Jesus Cristo disse: eu estarei convosco todos os... Eu estarei convosco todos os... Até a consumação do... Não, irmão. A presença de Deus está do seu lado. A presença de Deus está aqui. A presença de Deus está nesse ambiente. Só que muitas pessoas não conseguem sentir a presença dele, porque algo está errado. Se eu entro numa reunião como esta, um louvor abençoado como o nosso pastor cantou, e você não consegue sentir a presença do Espírito Santo, alguma coisa está errada. Então a Bíblia vai dizer que os filisteus pegaram Sansão, arrancaram os olhos dele, porque quem está cego espiritualmente não consegue enxergar as maravilhas que Deus tem para operar em nossas vidas. Quem está cego espiritualmente só tem um caminho: entrar no desespero. E quantas pessoas que nós conhecemos que vivem no desespero? A cegueira espiritual só vai levar as pessoas a se tornar murmuradores, como o povo era murmuradores. A cegueira espiritual só vai distanciar você de Deus. Entende o que eu vou dizer? Sansão era um homem temido. Sansão derrubava os filisteus com uma queixada, matou mais de 1000 pessoas, mais de 1000 soldados. Sansão era uma pessoa respeitada. Sansão, os inimigos tinham medo dele. Por que isso, pastor? Quando você tem a presença de Deus, você tem autoridade, meu irmão. Diga um amém, pelo amor de Deus. Quando você tem a presença de Deus, você tem autoridade. E a autoridade que a presença de Deus nos garante, os inimigos têm que tremer, estremecer diante de nós. Os inimigos têm que ter medo de cada um de nós. Satanás tem que olhar para mim, olhar para você e temer. Olhar para mim, para você e dar marcha ré. Satanás tem que olhar para mim, para você e dizer: não, ali eu não posso entrar, porque ele tem uma mulher de Deus, ele tem a presença de Deus. Satanás tem que olhar para mim, olhar para você e dizer: não, este homem eu não posso lutar com ele, porque ele tem a presença de Deus. Eu estou dizendo para você que os inimigos têm que temer. Entenda isso, por favor.
Agora, depois que você perde a visão do reino, quem brinca com você é Satanás, como fazia com Sansão. A Bíblia é bem clara: um guerreiro passa a ser motivo de gozação. Um guerreiro que matou mais de 1000 homens com uma queixada só, agora quem domina ele? Os anãozinhos. Está na Bíblia, você vai ler. Por que isso? Porque está cego. Porque quem está cego espiritualmente, irmãos, qualquer coisa derruba ele. Agora, entenda isso, por favor. Com a presença de Deus, você vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Queira você ou não, o propósito que Deus colocou na sua mão aqui nessa terra, você vai cumprir ele. Entenda isso. Num belo dia, os filisteus resolveram dar uma festa. E quem eles chamam para trazer alegria para a festa? Sansão. Para quê? Para ficar virando remudinho, uma roda, e os anãozinhos ali, mandando ele rodar. Mas quando você toma uma atitude de buscar novamente a presença de Deus, a coisa muda. Sansão ia fazer o último pedido para Deus: Senhor, eu te faço o último pedido, mas o meu propósito na terra eu vou cumprir. Sabe qual era o propósito dele? Era destruir os filisteus. E todos eles estavam no mesmo lugar, numa mesma reunião. E Sansão pede para alguém levar ele no pilar central do templo. E Sansão abraça aquele pilar central. Ele faz essa oração: que morra eu, que morra os filisteus também. Ele busca uma força sobrenatural. A presença de Deus vem sobre ele. Ele destrói o pilar central. Ele mata todos os filisteus e morre. Qual era o propósito de Sansão? Livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. E naquele dia ele matou os filisteus e livrou o povo das garras dos filisteus. Diga-se comigo: a presença de Deus me fortalece no momento que eu mais preciso. Você crê nisto? Então eu fiz questão de falar de Sansão, mas eu quero falar de outro homem para você entender. Saul, o homem que foi escolhido para governar Israel, para ser rei. O homem que Deus levantou com um propósito para cuidar do povo de Israel. E havia uma promessa para Saul. Você lê depois no capítulo que eu li, você vai encontrar o que eu estou dizendo para você. E essa promessa que ele precisava de esperar Samuel chegar para fazer o sacrifício, para ungir Saul com a bênção de Deus. Os filisteus estavam se aproximando. Saul, no desespero, ele mesmo faz o sacrifício. Entenda isso, pelo amor de Deus. Tem coisas que você foi chamado para fazer, mas tem coisas que você foi chamado para não fazer. Com a presença de Deus você faz aquilo que você foi chamado para fazer, mas sem a presença de Deus você faz justamente aquilo que você não foi chamado para fazer. E se eu fazer aquilo que eu não fui chamado para fazer, eu estou dando uma lacuna muito grande, eu estou abrindo uma lacuna muito grande para Satanás entrar na minha vida. Entenda isto: Saul era rei, e o rei não tinha nenhuma autoridade, não tinha nenhuma autonomia para oferecer sacrifício para Deus. Por isso que eu falo para vocês: com a presença de Deus você vai fazer aquilo que você foi chamado para fazer, mas sem a presença de Deus você vai fazer justamente aquilo que você não poderia fazer. Saul, no desespero, sacrifica os bois no altar. E quando ele acaba de fazer o sacrifício, Saul era rei, ele não podia fazer o sacrifício. Quem tinha que fazer o sacrifício era o sacerdote Samuel. E quando ele acaba de fazer o sacrifício, Samuel chega. Fala para mim: Samuel chega. Com autoridade, Samuel chega. Fala assim: Samuel é a figura do Espírito Santo. Você vai entender.
Samuel chega, fala assim, Samuel chega. Fala assim, o Espírito Santo chegou. Agora entenda, por favor. Samuel chega e fala assim, Saul, o que você fez? Ele acaba de cometer um erro. Samuel fala, Saul, o que você fez? Ele vai justificar, porque quem erra sempre quer justificar o erro. Entenda isso. Porque a cegueira é tão grande que a pessoa que erra quer justificar o erro. Meu irmão errou, acabou, assume o erro. Agora, Saul vai falar assim, Samuel, eu vi os filisteus subindo, eu mesmo ofereci o sacrifício para Deus. Irmãos, tem coisa que é para você fazer, para eu fazer. Tem coisa que não é para nós fazermos. Samuel vai repreender agora Saul, por causa da sua atitude. O Espírito do Senhor não estará mais sobre a sua vida. Em outra linguagem, por causa da sua atitude, a presença de Deus não irá mais com você. Na mesma hora, quando nós erramos, o Espírito Santo vem até nós e fala, você errou. Você não era para fazer isto. E a partir deste momento, só tem duas escolhas. Ou você se arrepende dos seus atos e traz a volta à presença de Deus na sua vida, ou você continua no mesmo erro. O problema não é errar. Quando eu falo isso, tem pessoas que começam a nos apedrejar. O problema não é os nossos erros. O problema é o que você vai fazer após o seu erro. Saul errou. Olha a atitude dele, ele errou. A presença de Deus saiu dele. Ele vai buscar outro Deus, outra presença sobre ele. A Bíblia vai dizer que quando Saul começa a oferecer coisas para Deus, Deus não aceita. Ele vai buscar outro meio, cartomântica, feitiçaria, achando que essas coisas vai solucionar o problema dele. O problema, querido, não é o erro. O problema é o que você vai fazer após o erro. Ou você vai se arrepender, trazer a presença de Deus de volta, ou você vai distanciar da presença de Deus. Por que eu fiz questão de ler Davi, o Salmo de Davi 51? Davi errou? Errou. Samuel errou? Errou. Sansão errou? Errou. Nós erramos todos os dias. A questão toda não é os nossos erros. A questão toda é você permanecer no erro. Saul permaneceu no erro, por isso que a presença de Deus foi embora. Sansão permaneceu no erro, por isso que a presença de Deus foi embora. Mas quando ele invocou a presença de volta, a presença veio e ele cumpriu o propósito dele. Por que eu li o Salmo para me encerrar, para você entender que já está dando. É 9 horas que encerra, né? 9 horas. Porque Davi errou. E se você for comparar o erro de Davi, é pior do que o erro de Saul. Porque Saul não adulterou. Saul não matou ninguém. Davi adulterou e praticou homicida. É um erro gravíssimo. Só que existe aqui algo muito importante você entender. Saul errou, não buscou arrependimento. Sansão errou, buscou arrependimento. Davi errou, buscou arrependimento. Qual o caminho, pastor, da presença de Deus voltar sobre mim? Arrependimento. Que quando há um arrependimento genuíno, Deus é apaixonado por pessoas que têm o coração quebrantado, meu irmão. Deus é apaixonado por pessoas que reconhecem os seus erros. Deus é apaixonado por pessoas que olham para o céu e assumem os seus erros e deseja a presença de Deus de volta. O que nós lemos no Salmo 51, versículo 10? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Fala comigo, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Irmãos, fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. O que Davi está querendo dizer? Senhor, este coração que já está impuro, esse coração que já está sujo, esse coração que não tem mais a presença,
Porque a presença de Deus não manifesta na vida de pessoas impuras, pessoas que estão totalmente contaminadas. Por isso que Davi fala: Senhor, cria em mim um coração puro. Porque este coração aqui não tem mais prazer no Senhor. Este coração aqui não tem mais alegria no Senhor. Este coração aqui não tem mais vontade de servir ao Senhor. Este coração aqui só tem interesse dos milagres do Senhor, mas não tem interesse de viver a tua presença. Assim nós encontramos muitas pessoas, meus irmãos, dentro das igrejas. Pessoas que entram para assistir uma reunião como essa, participar de uma reunião como essa, pessoas que adoram o Senhor, pessoas que ouvem a palavra, mas o coração está longe de Deus, por isso que não sente a presença. Davi fala assim: eu crio em mim um coração puro, eu não quero viver com esse coração contaminado, eu quero que o Senhor entre na minha vida e muda esse coração. Querido, se tem um médico dos médicos que faz transplante de coração, se chama Jesus Cristo. Aí ele vai fazer o segundo pedido: Senhor, não adianta eu ter um coração puro e continuar com esse espírito vacilante. Não adianta eu colocar esse coração puro dentro de mim, se o meu espírito só me leva a pecar, a eu errar. Então eu quero que o Senhor tire este coração, coloque um coração puro e me dá um espírito inabalável. Fala assim: coração puro, o espírito inabalável. Diga assim: o espírito inabalável não tem como retroceder. Quem está me entendendo, diga amém. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Olha para o seu vizinho e fala assim: um coração puro, meu irmão, o espírito inabalável atrai a presença de Deus. Aleluia. Agora olha o terceiro pedido, esse aqui é violento. Senhor, com coração puro, o espírito inabalável, não me lança fora da tua presença. Ele sabia que se Deus lançasse ele fora da presença de Deus, ele voltaria a viver todos os erros que ele viveu. Então eu falo: Senhor, meu coração está puro agora, o meu espírito é inabalável, não me lança fora da tua presença, me dá mais uma oportunidade. Em outra linguagem, fala: Senhor, me dá outra oportunidade, eu não vou vacilar mais. Não tem aquele irmão que promete 1000 coisas para Deus e não cumpra nada? Irmãos, Deus é Deus de oportunidade. Se você está aqui hoje, porque você precisa de ouvir essa palavra, Deus está te dando uma oportunidade. Porque Deus é Deus de oportunidade. Deus não vai destruir ninguém, Deus só vai dar oportunidade para o homem se arrepender. E o quarto pedido que ele faz: Senhor, não tira de mim o teu espírito. Porque com coração puro, com espírito inabalável, na tua presença e com teu espírito, eu vou cumprir o propósito que o Senhor tem na minha vida nessa terra. E se você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, a partir do versículo 16, você vai ver que coisa linda que Deus faz na vida de Davi. 2 Samuel, lá você vai ter todas as grandes conquistas que Davi teve após o arrependimento dele. Mas isso custou caro, irmão. Por causa do erro de Davi, ele sofreu amargamente. Mas quando ele se arrepende, Deus muda a história da vida dele. Porque a presença de Deus muda o destino de muitas pessoas. A presença de Deus muda a história de muitas pessoas. E eu vim aqui hoje para ser um profeta na sua vida. Você pode perder tudo, mas não perde a presença de Deus. Fique em pé, eu quero orar por você. Nesses 5 minutos que nós temos, eu conheço poucas pessoas aqui nessa noite que estão no nosso meio.
mas Deus conhece todos que estão aqui nessa noite. Vou repetir para você entender. Deus conhece todos que estão aqui nessa noite. Eu conheço poucos, mas Deus conhece todos. Deus sabe das suas aflições, das minhas aflições. Deus sabe dos meus choros que eu tenho chorado pelas madrugadas. Deus sabe o que eu estou enfrentando do dia a dia. Deus sabe todas as coisas. Mas a única coisa que Deus quer de mim é que eu mantenha a presença dele na minha vida. Eu só posso manter a presença de Deus na minha vida se eu estiver andando no caminho certo, se eu estiver fazendo as coisas certas, se eu estiver vivendo uma vida na presença dele. Eu não sei como você está vivendo o seu dia a dia com Deus, mas eu quero ser um profeta de Deus na sua vida nessa noite. Volte urgentemente para a presença de Deus. Se você quer fazer isso nesta noite, eu não vou te chamar você aqui na frente, que eu não quero expor você, mas aí no seu lugar, você pode colocar sua mão no tudo do teu coração e fazer essa oração de Davi. Davi errou feio, mas Davi se arrependeu. Saul errou, desobedeceu um princípio que não era para ele, ele desobedeceu o princípio de Deus, mas ele não se arrependeu. A partir daquele momento, ele viveu os seus piores dias sendo atormentado pelo espírito maligno. Sansão errou, mas se arrependeu no final da vida dele. Morra eu, mas morra os filisteus também. Moisés sempre desejou a presença de Deus. Senhor, se o Senhor não for, eu não irei. Então eu estou falando aqui sobre 4 homens de Deus. Moisés, que não abria mão da presença de Deus. Sansão, que errou, mas se arrependeu. Saul, quebrou o princípio, mas não se arrependeu. Davi, errou feio, mas se arrependeu. Arrependimento genuíno traz de volta a presença de Deus para a sua vida. E a presença de Deus vai gerar vida dentro de você. E a vida de Deus vai gerar unção na sua vida. E a unção de Deus vai gerar resultado na sua vida. Se você quer que Deus restitui tudo aquilo que você perdeu, faça um compromisso com Deus nessa noite. Volte para a presença dEle. Se você quer essa oração, coloca a sua mão no teu coração. Não vou chamar você aqui na frente. Mas se você quer realmente voltar para a presença de Deus, se você realmente quer fazer a coisa certa, faça isso que eu estou falando para você. Se arrepende. Pai, a tua palavra, ela não vem para a terra em vão, e nem vai voltar em vão para o Senhor. A tua palavra tem um propósito. Eu vejo pessoas aqui, ó Pai, chorando pelas madrugadas. Eu vejo pessoas se lamentando porque tudo está dando errado nessa noite. Mas eu te peço, ó Pai, se essa pessoa está fazendo essa oração sincera, se ela realmente voltar a se arrepender, e o Senhor voltar a manifestar a tua presença na vida dela e dele, a história dessa pessoa muda hoje. E pelo poder que é no teu nome, eu estou decretando que a tua presença nos traz restituição nas nossas vidas, a tua presença nos traz alegria para as nossas vidas,
A tua presença nos traz abundância em nossas vidas, a tua presença nos traz provisão em nossas vidas. Eu profetizo que essas 4 bênçãos vai acontecer na vida dos teus filhos nessa noite. Eu oro por cada um e declaro a bênção para eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, começa a aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Meu amado pastor, pode encerrar? Coloca a sua mão no teu coração, 9 horas, vamos encerrar. Eu estou à disposição, se você quiser conversar comigo, fique à vontade. Pai, que a bênção do Senhor nos acompanhe a partir de hoje. Que a tua presença continue conosco, mas que nós possamos voltar para a tua presença. Que o amor de Deus, a graça do Filho, a doce comunhão do Espírito Santo, que intercede por todos nós e permaneça em nós, não só hoje, mas para sempre. Diga amém.